E aí galera, Hello World! Estamos aqui na continuação da aula 17, a introdução de drivers de dispositivos. E esta é a parte 2 da introdução. Como a aula anterior ficou bem grandinha, a gente decidiu dividir essa aula em dois. Então se você não assistiu a aula anterior, é muito importante que vocês vejam para entender daqui para frente. Eu vou deixar aí no card e também na descrição, então clica aqui no card e na descrição para vocês ir para a aula anterior. Que a gente explicou muito sobre os drives dispositivos, como funcionam os drives, os controladores, o IVT, o IDT, a gente explicou sobre muitas coisas aí, e agora a gente vai ver as desvantagens em usar a BIOS. Por que nós vamos criar esse driver? Vamos mudar alguns conceitos aí também, ok? Então, vamos lá! Ok, então primeiramente já vai deixando seu joinha, se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para ficar atualizado, que daqui para frente vamos criar vários drives aí, drives de teclado, de mouse vai ser mais para frente. As próximas aulas vai ser rotinas de I/O, ok? Então agora vamos ver aqui as desvantagens de usar a BIOS. Primeiramente eu vou dar uma suposição aqui de um código em assembly para ler o teclado. Aqui eu coloco em AH00 e a interrupção 16, ok? Nesse momento, o meu programa ele vai travar e vai esperar uma tecla. Até que digite uma tecla. Quando o usuário digita uma tecla, o keycode, o código dessa tecla, será armazenado em AL. E aí a gente pode usar AL para fazer condicionais aí, para verificar qual tecla foi digitada ou até exibir essa tecla, ok? Mas numa suposição, vamos imaginar o seguinte cenário. Depois da interrupção 16, eu vou chamar uma rotina chamada processar outra coisa. E aí retorna a rotina e executa a próxima rotina. Eu chamo uma rotina chamada ler o mouse. Eu vou ler o mouse, ok? Mas como que eu vou ler o mouse ou processar essa outra coisa se meu programa está travado aqui no interrupção 16? Não vai dar certo, não é? O programa ele vai travar e meu sistema operacional ele vai depender apenas dessa tecla ser pressionada. Ou seja, o sistema operacional não vai fazer nada, ele só vai esperar que o usuário digite uma tecla, ele não pode fazer nada ao mesmo tempo. Essa é uma das desvantagens em utilizar a interrupção 16, ok? A interrupção da BIOS aqui no nosso sistema operacional. Beleza. Assim você também não vai conseguir ler o mouse, não vai conseguir fazer outra coisa, o seu sistema operacional vai ficar dependente daquela teclinha ali que está sendo aguardada. Beleza, vamos imaginar outro cenário aqui. Então, o outro cenário é o seguinte. Eu tenho um loop de repetição chamado exibir tecla. Aqui eu aguardo uma tecla, como eu falei, o meu programa vai ficar travado aqui. E aí, quando eu digito uma tecla, ele passa para o próximo passo. Coloca em AH, né? Ou seja, a AH estava com 00. Então, altera o AH, o registrador AH, para a função 0E da BIOS, que é a função para imprimir caracteres. E dá uma interrupção de vídeo. Nessa interrupção de vídeo, ele vai exibir o que está em AL, ou seja, H0E, função da BIOS para imprimir caractere, AL, símbolo ou caractere a ser exibido. Interrupção de vídeo, exibe na tela esse caractere. Porém, o AL está com a tecla que nós pressionamos aqui da interrupção 16, certo? E aí ele exibe aquela tecla. Dou um jump de novo para pular para exibir tecla, então ele pula para exibir tecla e executa tudo novamente. Então pula para exibir tecla e executa tudo novamente. Isso é um loop de repetição infinito, ok? Só com uma suposição aqui. Beleza, a primeira característica que o nosso programa travava aqui. A segunda característica é a velocidade. Se vocês fazer esse código aqui em assembly e vocês pressionar uma tecla do teclado aí, ficar pressionado, vocês vão ver que ele vai exibir a tecla várias vezes. E agora perceba na velocidade. Veja a velocidade dessa exibição de teclas, desse intervalo entre as teclas. Você vai ver que é muito lento, ok? Justamente porque as interrupções da BIOS ela é bastante lenta. Justamente a gente fez nas aulas anteriores ali a API winterdemov.lib para criar a interface, utilizando a interrupção de vídeo. E vocês percebem que
no ato do desenho, por mais que a gente tenha muita informação, digamos, nos códigos que a gente fez nas aulas anteriores sobre a criação da interface gráfica 3D, vocês percebem que o redesenho ele é perceptível, ou seja, é muito lento, né? A interface ela fica até piscando, você consegue ver o fundo, né? O background da tela, o papel de parede, justamente porque é muito lento a interrupção da BIOS, né? Se a gente estivesse trabalhando com acesso direto à memória de vídeo, em vez de a gente utilizar a interrupção 10, a gente utiliza a interrupção 10 apenas para setar a resolução de tela, certo? E aí a gente coloca a cor de AL dentro do ESDI, que é o endereço de memória do vídeo, né? Endereço de memória de vídeo. Vocês veriam a diferença totalmente. Há uma diferença muito grande, onde a gente não seria tão perceptível assim como utilizando a interrupção 10. O redesenho da interface gráfica seria muito mais rápido, né? Obviamente, o acesso à memória de vídeo é muito mais rápido que a interrupção da BIOS, nem se compara. E a gente pode fazer isso nas aulas superiores aí. Em aulas posteriores veremos sobre acesso direto à memória de vídeo, depois de criação de alguns drivers, né? A gente pode partir para driver de monitor também em outras aulas futuras, ok? Mas aqui, o que eu quero explicar aqui é que as teclas elas vão ser exibidas muito lentamente. Com driver de teclado, isso muda, totalmente muda. O que acontece? Eu descarto essa interrupção 16, interrupção do teclado, e parto para a rotina de I/O. Ou seja, eu utilizo a porta 60 do controlador PS2 para armazenar o dado que está lá, que é a nossa tecla que foi digitada, para AL, certo? O nosso dado que vai estar nessa porta vai ser armazenado em AL, e aqui não vai travar o nosso programa aqui, né? Ele vai ler essa porta, se não tiver nenhum dado ele passa para o próximo. Okay? Ele não vai travar esperando uma tecla. É justamente por isso que nós não vamos utilizar o modo pooling, que a gente não vai pesquisar nas portas até que uma tecla seja digitada ou receba algum evento. A gente não vai travar o nosso programa ali esperando que um bit 0 seja setado. Não, a gente vai simplesmente ler essa porta. Se não tiver nada, a gente prossegue e executa outras coisas. Ou seja, é como se fosse uma thread. A gente vai executar várias funcionalidades no nosso sistema operacional ao mesmo tempo, sem ficar dependente de uma instrução, que nosso programa fica travado ali. O IN ele é basicamente uma instrução de entrada, ou seja, entrada de dados. Ele vai pegar da porta 60 e vai colocar em AL, uma entrada de dados. O OUT já é o oposto, é a saída de dados. Você coloca um caractere na porta 60 ou coloca um caractere na porta 64, um comando. Então, OUT ele executa um comando de saída, né, uma instrução de saída. Então, a gente vai ver isso nas rotinas de I/O. Do mesmo jeito, é H0E int 10. Nós vamos eliminar isso aqui. Se a gente vai usar um driver de teclado, a gente vai ter que eliminar essa parte e vamos utilizar o quê? Os fonts writer. A gente vai criar nossas próprias fontes do sistema operacional. E eu vou explicar por que isso. A gente está trabalhando com a resolução 320 por 200. Se a gente for trabalhar com a resolução 80 por 20, por exemplo, que é um modo texto de um sistema operacional, a gente não conseguiria criar uma interface gráfica tão elaborada como nós fizemos até aqui, né? Se a gente utilizar uma resolução de modo gráfico muito alta, né, com nossos algoritmos atualmente que nós temos, os redesenhos iam ficar muito mais lentos, essa interrupção da BIOS ia ser muito ineficiente para redesenhar uma resolução tão alta assim. Então, eu escolhi uma coisa intermediária. Nem um modo tão simples como o modo de texto, e nem um modo tão alto com uma resolução gráfica muito alta, como 1024 por 768. Eu escolhi trabalhar com a resolução 320 por 200, porque aí nós podemos criar interfaces gráficas muito mais elaboradas, com janelas, botões, campos de textos, efeitos 3D e vice-versa, seleção. A gente pode fazer várias coisas em interface gráfica apenas com essa resolução. Ela não é uma resolução tão boa assim, mas é uma coisa que vai valer para um sistema operacional simples. E aí entra uma desvantagem nisso. Se a gente está trabalhando com a resolução 320, que é uma resolução simples de trabalhar, com o int 10, né, que basicamente não é tão rápido, mas também não é tão lento, isso descarta
as nossas fontes tradicionais das nossas teclas. Quando a gente utilizava 0E e int10 para imprimir um caractere na tela, a gente utilizava uma fonte nativa ali, uma fonte nativa da BIOS, né? Porém, numa resolução 320 por 200, que é uma resolução de pixels quadrados, a nossa fonte ela fica muito feia, ela fica muito grande, tipo, basicamente no tamanho dessas letras aqui, bastante grandes, e totalmente quadradas, bem quadradonas mesmo. Vocês viram aí nas primeiras aulas da criação do logotipo do KidOS, você viu como que fica a fonte ali do KidOS, né? Quando aparece ali na inicialização. Pois é, a gente teria que digitar todos os textos daquela forma, e isso é muito inviável. Então, para isso, a gente precisa criar nossas próprias fontes, nossos próprios mapas de bytes, nossas próprias matrizes que vai ser processadas para criar nossas próprias fontes na resolução 320. A gente vai desenhar pixel por pixel, de caractere por caractere, ok? Quem vai fazer esse desenho é a nossa rotina Fonts Writer. Na verdade, é um sistema que nós vamos ter, um sistema de escrita. Ele vai escrever tanto strings estáticas do nosso sistema operacional, como teclas digitadas. A princípio, vamos utilizar o Fonts Writer para imprimir teclas digitadas, ok? Então, essa será uma parte do drive de teclado. Vocês lembram que lá no gerenciador de dispositivos, na aula anterior, a gente viu lá os arquivos de drivers do driver teclado, por exemplo. Tem os arquivos sys. Existem 3 tipos de arquivos do drive de teclado lá, se vocês lembram, né? Pois a gente vê que um driver ele não é dependente apenas de um arquivo, ele é dependente de vários outros sistemas, de várias outras composições de arquivos, ou arquivos DLLs, arquivos .exe, arquivos .sys, arquivos de sistema. Então a gente não depende apenas de um sistema só, a gente precisa de outros sistemas. É justamente por isso que a gente vai criar um driver, um leitor do controlador, mais um outro tipo de sistema, que é um sistema de escrita, ok? Que vai ser chamado pelo nosso driver de teclado, ok? Então a gente vai eliminar totalmente o int10 dessa vez também. Porém, vamos descartar o int10 apenas no ato de escrita de uma fonte. A gente vai utilizar o int10, a interrupção de vídeo, para desenhar os pixels, que a gente ainda está preso na interrupção de vídeo. Mas quando a gente passar para próximos passos lá de acesso direto à memória de vídeo, a gente vai eliminar logo de vez a interrupção de vídeo, assim como estamos eliminando a interrupção de teclado, ok? Então, vocês entenderam a vantagem e desvantagem de utilizar a BIOS, por causa da velocidade que é muito lenta. O nosso programa trava também na interrupção 16, nosso sistema operacional fica dependente daquele travamento ali, né? Não faz mais nada além disso. E com o Drive a gente tem um sistema muito mais rápido de intervalo de teclas. A gente pode controlar nossos próprios intervalos entre teclas, entre exibição de teclas. A gente pode ter um sistema mais rápido com o driver. E a gente não precisa que nosso sistema operacional fique dependente daquele travamento. A gente pode executar várias coisas ao mesmo tempo, ok? Como ler o mouse e ler o teclado, tudo ao mesmo tempo ali. Beleza, então a gente vai ver agora o modelo do driver para finalizar essa aula. Primeiramente, os comandos eles devem ser enviados um de cada vez, né? Exemplo, se um drive é acionado por interrupção, você não pode começar a enviar um comando no manipulador de interrupção, porque o código fora desse manipulador pode estar no meio do envio do comando, ok? O comando não será concluído até que você receba um ACK. Então, essa é a regra do driver, né? O comando não pode ser concluído até você receber o hexadecimal FA, que é o byte de resposta ACK. Por exemplo, se você enviar um comando e o teclado responder com FE, isso significa que você vai ter que enviar esse comando novamente. E aí ele recebe o FE, você envia novamente, ele recebe o FE e você envia novamente. Ou seja, é limitado a 3 tentativas de reenvio, ok? Se passar dessas 3 tentativas, significa que o teclado não suporta o comando que você está enviando, ou houve uma falha de hardware, e isso pode acontecer, ok? A gente vai usar esse modelo apenas por compatibilidade, porque pode ser que o seu teclado ele funcione mesmo sem enviar esses comandos, ok? Mas tem teclados que ele só funciona se enviar esses comandos. Então isso significa que nós vamos utilizar essa rotina, esse mesmo algoritmo aqui, para poder, por motivo de compatibilidade, dentro desse curso, ok? Para funcionar assim para todas as pessoas que estão fazendo esse curso. Ok, então finalmente
às vezes você deseja enviar vários comandos ao mesmo tempo, certo? Por exemplo, você pode ter uma função reinitialize, de reinicializar, que define o conjunto de códigos de varredura, que são os scancodes. Define os LEDs e ativa a varredura. Então, digamos que você tem vários comandos, você tem 5 comandos que você quer enviar para o controlador ao mesmo tempo. O que você deve fazer? Você deve criar uma fila de comandos, né? E essa fila você envia o primeiro comando da fila, certo? Se você recebe um ACK, né, o primeiro comando ele sai da fila, né? E você envia o próximo comando, certo? Ok. Mas se recebe um FE, você tem que reenviar esse comando que está no início da fila. Então, esse é um sistema de fila que você deve fazer, né? Assim como tem a fila e tem um LIFO, né? Um conceito de pilha e o conceito de fila. Você tem que utilizar um algoritmo de fila para poder enviar comandos que estão no início da fila. E vai descartando os comandos que estão sendo enviados, você vai descartando esses comandos, e o próximo comando vai para o início da fila, você envia esse comando. Se tem que reenviar, você tem que reenviar ele até 3 vezes. Se der certo, você parte para o próximo comando que vai para o início da fila. Se der errado, você justamente descarta o comando, né? Então, você recebe um FA de ACK do teclado, você descarta o comando no início da fila e começa a enviar o próximo comando da fila, se houver esse comando. Se você receber um FE do teclado, poderá enviar um comando no início da fila, assim como eu expliquei, ok? E aí, até a fila estiver vazia. Quando a fila estiver vazia, você enviou todos os comandos para o controlador, certo? O controlador, suportando ou não, ele vai tentar enviar esses comandos. E aí, só após isso que você pode ler os códigos de varredura do teclado, ou seja, os scan codes, ok? Então, vou deixar o link na descrição, vocês vão ver os tipos de scan codes que são retornados, a gente vai ver isso nas aulas de drive de teclado, vamos criar um arquivo lib, keyboards.lib, para poder definir as caracteres que são retornados, scan codes, que é bem diferente da tabela ASCII, não seguem uma mesma ordem da tabela ASCII, por isso que a gente precisa entender como funciona isso na prática, ok? E é isso aí, a gente termina a nossa aula aqui, e espero que vocês tenham gostado dessa aula, e a gente vai partir para as rotinas de I/O, onde vamos criar as instruções in e out, para poder ler as portas de dados de comandos do controlador PS2, durante o desenvolvimento do nosso driver, né? E se vocês gostaram, deixa o like aí para me ajudar. E também ative o sininho para ficar atualizado de novas aulas. Sempre vamos fazer coisas interessantes e legais aí. O nosso curso ele vai sempre evoluir cada vez mais e mais, né? Vamos criar as rotinas de I/O, o drive de teclado, o sistema de escrita e nossas próprias fontes de caracteres, ok? Então fique bem atualizado que vocês vão se amarrar aí nos próximos desenvolvimentos aí, ok? Então, vejo vocês lá, pessoal. Falou!